Olá pessoal, espero que todos estejam bem, né? Então, hoje eu resolvi gravar esse vídeo para estar reforçando para vocês um gênero textual, né, que cai em vestibular e é um dos conteúdos que nós estamos estudando, né, nesse bimestre, que é sobre o artigo de opinião, tá? Então eu vou fazer uma breve explicação antes de lançar essa atividade durante a semana, tá bom? Bom, então, pessoal, o artigo de opinião, né, ou melhor, os artigos, né, de opinião, eles vão ser muito importantes, né, para nós, porque eles serão instrumentos para a formação do cidadão, né? Ou seja, aprender a ler, pessoal, e a escrever esse gênero, ele vai contribuir bastante para desenvolver a capacidade de participação em relação a seus argumentos. Ou seja, esses argumentos eles vão ter que ser convincentes, né, durante as discussões sobre as questões do lugar onde se vive e mais do que isso. Além de você formar opiniões, né, você vai contribuir para defendê-los, né, de forma prática, onde haja cidadania, né, e a defesa dos seus argumentos. Entenderam até aí? Bom, então, primeiramente, é necessário, né, que saibamos o que é esse, é, esse gênero opinativo, né, de cunho argumentativo. Ou seja, quando nós falamos de argumentativo, nós lembramos de argumentos, ou seja, o autor ele vai ter a finalidade de apresentar um determinado tema e o seu ponto de vista. Um exemplo foi a proposta que eu enviei para vocês, né, do texto dissertativo argumentativo sobre a pandemia do Covid-19. Então ali, o autor desse texto, ele vai ter a finalidade de apresentar um determinado tema, que no caso foi a pandemia do Covid-19 e a defesa do seu ponto de vista. Só que lembrando que no artigo de opinião, essa defesa do ponto de vista, ela pode ser feita em primeira pessoa. Agora, no texto dissertativo argumentativo, não, né? Ele vai ter que ser em terceira pessoa e em pessoal, que foi aquele exemplo, né, que eu sempre dou em sala, é como se fosse toda a sociedade, né, pegando na caneta junto e expondo os problemas sociais juntos, ou seja, em terceira pessoa, em pessoal. Já no artigo de opinião, não, ele pode ser sim em primeira pessoa, né? E o principal objetivo é de informar e persuadir o leitor sobre o assunto, ou seja, chamar o leitor para dentro do seu texto, tá bom? E nessa modalidade textual, né, nós temos as características, né? Ou seja, vai ser um texto argumentativo que ele vai difundir uma opinião sobre um tema polêmico, ou seja, um exemplo, né, que eu citei anteriormente foi a pandemia do Covid-19, ou seja, esse tema ele vai circular nos meios de comunicação em geral, como por exemplo, jornais, revistas, né, sites, blogs, páginas sociais, né, Instagram, Facebook, né, e etc. Ou seja, o título do texto ele geralmente vai ser polêmico ou provocador, tá? Então vale lembrar que no artigo de opinião é necessário, né, que eu dê um título polêmico ou provocador. Ou seja, será uma forma de vai funcionar como um cartão de visita para o seu leitor, compreende? Ou seja, existe sim a variedade de uma linguagem mais formal, né? Ou seja, o artigo de opinião, como ele é em primeira pessoa, é necessário que você tenha essa variedade padrão da língua, tá bom? É lógico que pode ter as variações normal, né? Mas não de forma grotesca, entendeu? Então, assim, é uma linguagem coloquial, tranquila, mas que não fuja totalmente da norma culta, compreende? E depois nós temos a questão tipo, da estrutura básica do artigo de opinião. Lembrando que no texto dissertativo argumentativo nós temos
o título, que ele vai ser opcional, né? Nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, nós temos as 3 etapas textuais para o texto dissertativo argumentativo. No artigo de opinião, nós teremos o que? A introdução, né? Ou seja, que vai ter uma contextualização do assunto. Nós vamos ter o problema e dentro desse problema a tese, né? Então, tudo dentro dessa introdução, né? Nós teremos o que? Que acoplar dentro dos parágrafos a contextualização, o problema e a tese, tá bom? E depois nós temos o desenvolvimento. E dentro do desenvolvimento, vale lembrar que nós teremos o quê? Os argumentos, né? Os argumentos desse problema, né? Que nós iremos discutir durante o artigo de opinião. Lembrando que esses argumentos, eles vão vir com justificativas, tá? E por fim, né? Nós teremos a parte da conclusão, ou seja, o raciocínio argumentativo sobre esse problema. E por fim, nós vamos ter o fechamento das ideias, né? Que vai ser a questão de linkar o título, né, do artigo de opinião com o seu fechamento, tá? Então vale lembrar que tem essa regrinha, tá? De sempre no fechamento você se remeter ao título do artigo de opinião. Espero que esteja tranquilo por aí. Bom, então, agora nós vamos falar um pouquinho desses elementos, né, que eu havia falado anteriormente, né? A introdução, ela vai ocupar o primeiro parágrafo do texto, ou seja, tem uma quantidade de parágrafos na introdução? Depende, pessoal. 3 parágrafos, né? E sempre fazer períodos curtos, pessoal, tá? Apresente a sua problemática, mas de forma curta, né? Não precisa ser parágrafos longos, né? Onde necessita de inúmeros sinais de pontuação. Não, pessoal. Então, faça uma coisa simples, básica, objetiva, né? Argumente, né? Justifique e assim, né? O seu texto ficará bem claro, tá bom? Bom, e dentro dessa introdução é onde vai se apresentar a tese, ou seja, o problema a ser resolvido. Lembrando que no artigo de opinião nós podemos sim criar um projeto de intervenção para solucionar esse problema. Já no texto dissertativo argumentativo, não, pessoal, tá? Nós iremos criar um projeto de intervenção para minimizar o problema, tá? O parágrafo introdutório, ele deve ser um norteador de toda a discussão que vai vir a seguir, ou seja, a minha introdução vai ser o chamamento do leitor. Ok? Então, nos 2 parágrafos ou nos 3 parágrafos que você introduzir a tese, isso é necessário vocês observarem, tá? Vai ser como a apresentação da problemática, tá? E no desenvolvimento, que vai ser o meio do seu texto, né? Que vai ser a parte mais extensa, pode ser 3, 4 ou 5 parágrafos, né? Ou seja, vai ser um momento de você argumentar e justificar. Ou seja, você deve expor os seus argumentos para convencer o leitor da opinião apresentada. Ou seja, eu posso fazer reflexões, professor? Pode sim. Ou seja, você vai tentar prender o leitor nos seus argumentos, fazendo com que ele se sinta representado pelas suas palavras. Ou seja, ali você vai dar voz ao leitor. Você pode lançar uma pergunta, né, e logo vir com uma possível resposta, né, tanto positiva quanto negativa para o meu leitor, tá? E lembrando que sempre utilize a defesa de ideias, pessoal. Então, tudo que você argumentar, você precisa defender as suas ideias, tá? E depois nós temos a conclusão, que vai ser um momento de você mostrar, né, as suas resoluções sobre o que foi apresentado e defendido. Ou seja, por isso que é necessário que você apresente uma proposta de solução para o problema discutido, né? Se eu vou falar sobre violência, né, na minha introdução e depois no meu desenvolvimento eu vou dar argumentos e justificativas e a defesa desse ponto de vista, lá na minha conclusão vai ser um momento de tentar de resolver esse problema. Ou seja, a violência ela pode ser acabada de que forma?
né? Me cite uma receitinha mágica, né? Onde eu possa, onde eu possa solucionar esse problema, tá discutido. Então você vai, né, criar argumentos inteligentes, sólidos, onde você como autor, né, do artigo de opinião, possa sim criar uma solução para esse problema apresentado, tá? Então acredito que tenha ficado claro para vocês, tá? Essa pequena explicação, né? Então lembrando que no artigo de opinião ele tem um título, ele tem uma introdução e dentro dessa introdução eu terei a contextualização do problema, né? E nisso tem a tese e depois eu tenho o desenvolvimento e dentro do desenvolvimento eu vou ter os argumentos e as justificativas e logo depois eu terei a conclusão, né, que vai ser o meu raciocínio, né, o meu fechamento de ideias, né, a parte do meu viés, né, textual, ou seja, eu vou linkar tudo que eu disse anteriormente com o meu fechamento, tá? Eu vou fechar as minhas ideias, eu vou criar uma proposta, né, que eu vou criar uma proposta de solução para o problema discutido, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse vídeo, vocês mandem mensagem, né, no nosso grupo de WhatsApp, né, que eu estarei disponível, tá, para vocês, para estar respondendo, para estar clareando, né, alguma ideia sobre a elaboração desse texto. E eu acredito que vocês irão, né, vocês irão desempenhar da melhor forma possível na escrita, né? Então, no mais é isso, tá? Que todos fiquem bem e se esforcem bastante, né? Porque é um momento que não tá fácil para todo mundo, né? Eu sei que para vocês está difícil, para nós professores também, né? Mas eu acredito que juntos venceremos essa etapa. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, um grande abraço e juntos venceremos. Até logo.